Bom, boa tarde a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, envolva todos nós, que nos sintamos aqui envolvidos, embalados por esse clima de paz, de fraternidade. É para mim uma imensa alegria estar aqui com vocês, na condição de mais um irmão de caminhada, buscando todos juntos aprender com Jesus e nos encaminharmos aí na jornada em busca da grande luz que esperamos possa realmente nos conduzir, nos levar a esse estado de paz, de equilíbrio, né, o reino dos céus do qual Jesus tanto nos falava. E aproveitando, digamos assim, o contexto, né, da feira, do livro, da divulgação, desse imenso tesouro que temos em mãos, com toda a literatura espírita, tesouro imenso de luz, de renovação, nós buscaremos trabalhar aqui hoje, nessa tarde, alguns dos pilares, digamos assim, da doutrina espírita. O espírito de verdade, que soube muito bem sintetizar, talvez, os dois pilares mais fundamentais da nossa busca espiritual na doutrina espírita, quando nos disse no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ou nos apresentou, os dois mandamentos ou os dois ensinamentos primordiais. Na frase que talvez todos conheçamos, já à saciedade, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Mas é interessante notar que, no fundo, o Espírito de verdade nada mais fazia do que nos relembrar de algo que Jesus, a nosso modo de ver Ele mesmo, já havia nos dito. Há bons séculos atrás, no próprio Evangelho, quando aqui esteve conosco, Jesus teve a ocasião de dizer ou deixar a mesma orientação, com outras palavras. Como a nos dizer que esse é, de fato, um eixo central para o qual deveremos estar atentos em nosso processo evolutivo, em nossa condução pelo mundo. E que, de tão importante que era, resolveu nos lembrar, a fim de afirmar, reafirmar essa importância. Porque quando voltamos ao Evangelho, lá em Mateus, capítulo 11, versículo 29, vamos encontrar uma frase também muito conhecida do Mestre. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Veja, Jesus traz-nos aqui uma frase condicional. Nós temos condições para chegarmos à finalidade, digamos assim. A finalidade é encontrar descanso para a alma. Veja, é importante frisar, Jesus não diz descanso para o corpo. Jesus diz descanso para a alma, que representará não a inércia, não a ociosidade, não a estagnação. Descanso para a alma representará esse estado de paz e de harmonia do nosso coração, que descansa na confiança, no dever bem cumprido, na consciência tranquila, na fé no futuro. Esse é o descanso que buscamos, o descanso esse legítimo. O descanso do reino dos céus. Né? Esse descanso que o nosso coração anseia, como dizia também Santo Agostinho, nos seus livros, nos seus escritos, inquieto está o nosso coração enquanto não repousar no Criador, nessa integração, nessa comunhão com o Senhor da vida. Então essa é a finalidade, mas Jesus apresenta condicionantes. Ele diz, primeiro, tomai sobre vós o meu jugo, e depois, aprendei de mim. Os que assim fizerem, então alcançarão descanso para as vossas almas. E é preciso pensar melhor no que Jesus quis dizer com tomai sobre vós o meu jugo. Aqui é preciso entender melhor o contexto em que Jesus vivia para melhor extrair o que está por detrás das palavras. As palavras para nós hoje, muitas vezes, têm um significado diferente. Poucas pessoas talvez saberão o que é um jugo. Né? Àquela época, o jugo, ainda hoje, muitas vezes associado àquela peça de madeira que era colocado, por exemplo, no boi ou no jumentinho para conduzir o arado. Era aquela peça que dava a direção, a orientação.
Mas naquele contexto específico, a palavra jugo tinha também um outro sentido, um sentido metafórico. Todos os rabinos, quando se tornavam realmente rabinos, recebiam, digamos assim, do Sinédrio, dos demais doutores da lei, a autorização para terem ali os seus discípulos e poderem ensiná-los como vivenciar a lei divina. Cada rabino, cada mestre dedicava-se a esse estudo, o entendimento das Escrituras e buscava traduzir todos aqueles ensinamentos das Escrituras em regras, condutas práticas de vivência para os seus discípulos, para que pudessem viver no dia a dia, porque eles somente entendiam uma espiritualidade cotidiana, prática, aplicada, que se concretizava em ações diárias. Então, para viverem no dia a dia as leis divinas. A esse conjunto de ensinamentos de cada rabino se dava o nome de o jugo do rabino. Então, o indivíduo que se tornava um discípulo daquele rabino se submetia ao jugo daquele rabino, que era a síntese de entendimento que ele fazia da lei divina. E isso variava de rabino para rabino. Alguns resumiam isso em 613 mandamentos, outros resumiam isso em 10 mandamentos, outros em 2. E Jesus mesmo trará também o seu entendimento, a sua síntese de vivência da lei. Em determinado momento do Evangelho, ele dirá: nisto estão contidos todos os profetas e toda a lei. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todas as tuas forças ou com todas as tuas forças, e ao próximo como a si mesmo. Jesus sintetiza, portanto, o seu entendimento da lei e apresenta aos que questionavam: qual o seu jugo? Eis aqui o meu jugo. Esses 2 mandamentos, que pode ser resumido, ou que podem ser resumidos, numa única palavra, que está presente nos 2 mandamentos: amor, ou amar. Portanto, tomai sobre vós o meu jugo, em outras palavras, é amem, ou amai-vos. É o que está ali dito por detrás do simbolismo das palavras, do aspecto metafórico da palavra jugo. Esse é o jugo suave de Jesus, o jugo do amor, o jugo da caridade. E a outra condicionante: aprendei de mim. Em outras palavras, esse é mais simples de entender: instruí-vos. Então, no fundo, a frase de Jesus de há 2000 anos, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, é agora repetida, relembrada no Espíritas: amai-vos e instruí-vos. Os 2 mandamentos fundamentais que conduzem a criatura no seu processo ascensional. Emmanuel vai ter um capítulo muito interessante no livro Pensamento e Vida, no capítulo 4, chamado Instrução, em que ele vai reforçar ainda esse entendimento. E ele começa o capítulo dizendo assim: já se disse que 2 asas levarão a criatura a Deus. Uma o amor e a outra a sabedoria. Então ele complementa dizendo assim: pelo amor, que é sobretudo serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e se aformoseia, ou seja, se embeleza de dentro para fora, irradiando os reflexos das suas virtudes aos outros. Então, o amor é esse preparar da criatura de dentro para fora, esse embelezar-se de dentro para fora a partir do serviço aos semelhantes. Pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, veja o que ele diz. Aqui já há uma distinção importante. A sabedoria não é o conhecimento, principia na aquisição do conhecimento. É a porta de entrada para a legítima sabedoria. Mas ele acrescenta, então, pela sabedoria, que inicia-se na aquisição do conhecimento, ela recolhe os reflexos, digamos assim, as inspirações, os recursos dos vanguardeiros do progresso, impulsionando-a para o alto. Então, se o amor é esse trabalho, sobretudo de dentro para fora, a sabedoria também parte de nós nesse esforço por buscar, mas é quando nós incorporamos esses recursos que nos chegam de fora, dos outros, do alto, daqueles que já caminharam mais do que nós,
e os incorporamos à nossa existência, fechando assim o ciclo, digamos, completo do nosso aperfeiçoamento. Ele então prossegue dizendo: pelo amor valorizamo-nos para a vida, e pela sabedoria somos pela vida valorizados. Olha que lindo isso. O ciclo da interação da criatura com o universo que a cerca. Pelo amor, ela enriquece o universo. Pela sabedoria, o universo enriquece. Desde que ela se abra a isso. Mas é o processo de troca, de interação, em que, fechado esse ciclo, a criatura entra na espiral ascensional. As duas asas que a conduzirão a Deus. Todos nós, portanto, temos necessidade desses dois elementos primordiais, amor e instrução. Como o nosso corpo demanda o pão para se nutrir e para se manter, a alma demanda esse que é o pão dos céus. Luz e amor são os alimentos essenciais da alma. Tem até um capítulo interessante, né, no livro Nosso Lar, Amor, Alimento das Almas. Essencialmente, no universo inteiro, o amor de que se nutre a alma, ou melhor, o alimento de que se nutre a alma é, essencialmente, o amor. E poderíamos acrescentar a luz. São as duas necessidades básicas do espírito em ascensão. Mas é preciso que nos esforcemos por conjugar os dois, porque se complementam. Se temos só um, o voo não estará harmonizado. Para voar eu preciso de duas asas. Quando tem só uma, falta equilíbrio, falta impulso de ascensão. E então Emmanuel traz nesse mesmo capítulo uma analogia muito interessante. Ele vai dizer assim: a bondade que ignora, ou seja, o amor sem a sabedoria, é como um poço de água no deserto. Descedento viajou, mas não lhe informa o caminho de saída. Então sacia sua sede, mas ele continua perdido no deserto, sem saber como sair. Mas a inteligência que não ama é como a placa de orientação para a saída no deserto, que não descedento viajou. Então ele sabe como sair, mas não consegue lá chegar porque falta água para o sustentar. Então veja que analogia interessante. É preciso conjugar essas duas coisas que se complementam para que efetivamente possamos enriquecer o nosso espírito, possamos ascender a novos planos. Mas hoje, aqui nessa tarde, como disse, aproveitando esse contexto de uma feira de um livro, em que exaltamos o livro, o estudo, na perspectiva espírita, vamos nos focar mais no aspecto da instrução. Da importância da instrução como elemento libertador da nossa jornada. Abrindo-nos novos horizontes, convidando-nos à ascensão espiritual. E um primeiro ponto é entender qual a dinâmica da instrução dentro de nosso ser. Como que aos poucos ela vai gerando, digamos assim, a iluminação. Como aos poucos esse progredir intelectual vai redundando também num progredir moral. Porque essa é a finalidade maior. Não simplesmente ampliar as capacidades ou os horizontes da intelectualidade, que são ou que representam as conquistas horizontais da alma, mas também buscarmos a verticalidade. A ascensão moral do sentimento. E a instrução estará correlacionada, ou terá também um papel fundamental, nesse processo de verticalização do nosso ser. Para isso, nós voltamos lá ao Livro dos Espíritos, à questão 780 e 780A, quando Kardec vai explicar melhor para nós como que se dá esse impulso do progredir que o instruir-nos nos gera, nos traz. E na primeira parte da pergunta, ele questiona os espíritos no seguinte sentido: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os espíritos dirão: decorre deste. O progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o acompanha de pronto. Isto é,
muitas vezes há uma distância, um gap, né? Um espaço entre aquilo que já progredimos no âmbito da intelectualidade e aquilo que já progredimos no âmbito da moralidade. E veremos, quanto maior for esse espaço, maior será, digamos, internamente o incômodo em nosso ser. Esse espaço, quanto maior for, mais gera internamente uma inquietude ao ser. Porque uma vez abertos esses horizontes a partir do progresso intelectual, o nosso sentimento nos convida também a ascender, a equalizar, também no âmbito do sentir, aquilo que já conseguimos progredir no âmbito do raciocinar. E então Kardec, na questão seguinte, 780A, vai questionar como se dá esse processo, como que o progresso intelectual engendra o progresso moral. E os espíritos vão dizer assim: tornando mais compreensíveis o bem e o mal. O homem pode, então, escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então veja que vínculo interessante. O conhecimento, na medida em que vai adentrando o nosso mundo interior, vai iluminando o nosso raciocínio, vai desenvolvendo em nós a possibilidade de discernir, de melhor identificar, por termos mais luz interior, o bem e o mal, de podermos ler melhor em nós as cláusulas da lei divina gravada em nossa consciência. Ajudar-nos a enxergar melhor essas leis esculpidas em nós. A partir disso, dessa maior possibilidade de discernir, eu também associo a isso a maior responsabilidade no escolher. Porque esses são dois elementos indissociáveis, inseparáveis no universo: conhecimento e responsabilidade. Quanto mais o ser é capaz de discernir, mais é responsável pelo que vem a escolher. Porque mais clara está a sua consciência. Menos obscura está para ele, ou menos obscuro está para ele o entendimento dessa lei que está gravada na sua consciência. É por isso que o conhecimento intelectual vai aos poucos nos impelindo ao progredir moral. Porque tornando-nos mais aptos a discernir entre o bem e o mal, vamos aos poucos nos incomodando mais com aquelas posturas que se afastem daquilo que já sabemos ser o caminho a percorrer. Posturas antes que tínhamos e julgávamos comuns, naturais, agora, com a consciência mais esclarecida, passam a nos incomodar. Por isso, quanto maior é a distância entre o que já sei e como me conduz e o que faço, maior é o incômodo íntimo. E é por isso que uma psicanalista, Melanie Klein, muito conhecida, tem uma frase que sintetiza muito bem o que é esse processo paulatino, gradativo, da luz chegando em nosso interior, esclarecendo-nos a consciência. Ela vai voltar lá àquela alegoria do livro Gênesis, Adão, e o fruto do conhecimento do bem e do mal. Veja que interessante. Ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal e é expulso do paraíso. Então ela diz assim: quem quer que coma do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Porque a luz, visitando-nos no interior, vem nos tirar de algum paraíso, isto é, alguma zona de acomodação, de estagnação. Alguns procedimentos, alguns hábitos, algumas condutas antes não nos incomodavam. Agora, à luz dessa nova luz, dessa nova possibilidade de discernimento, passam a nos incomodar profundamente. E quanto mais relutamos em subir, em galgar os degraus que esse conhecimento nos convida a subir, mais por isso sofremos.
Por isso ele é como que um aguilhão que nos tira gradativamente das zonas de conforto que temos a tendência de buscar no processo evolutivo. Subimos um degrau, temos a tendência a estacionar. Chega-nos o investimento do alto, a luz dos espíritos superiores que adquirimos através dos livros, dos textos, das revelações e nos convidam a subir novos degraus. Abrem para nós novos horizontes e a nossa alma não consegue agora mais se contentar com o horizonte que está. Porque é da própria natureza da alma o buscar o melhor, o buscar se aperfeiçoar, porque ela tem anseio, ela anseia pelo infinito, pela eternidade, que é a sua destinação. Então, quando ela consegue enxergar mais além, um próprio movimento íntimo a impulsiona a avançar. Então, o conhecimento, abrindo esses horizontes, diz: é hora de voltar a caminhar. Deixemos a zona de estagnação, deixemos esse patamar e subamos aos patamares mais elevados da criação que nos convidam. É desse modo, portanto, que o conhecimento, o progresso intelectual vai aos poucos engendrando o progresso moral. Primeiro, esse conhecimento intelectual, diz Kardec, estará aplicado na satisfação dos nossos desejos transitórios, dos progressos, das realizações aqui no mundo, mas à medida que a alma vai subindo, ela vai aplicando esses conhecimentos às buscas mais sutis, mais espirituais. A obscuridade vai lhe pesando, a ignorância vai lhe pesando, sobretudo a ignorância espiritual, e ela vai buscando outros valores, vai projetando seus tesouros em outros planos, não mais apenas na terra, no terra-a-terra, no corriqueiro e no transitório. Ela começa a projetar o seu olhar um pouco mais além. É assim que esse processo vai se dando internamente em nós e vamos passando da condição de espíritos materializados, ainda apegados, aferrados à vivência puramente material, para espíritos cada vez mais moralizados, espiritualizados, voltados para os valores imortais. É uma transição que Kardec vai descrever na questão 941 de O Livro dos Espíritos. No comentário da questão, ele fala de dois arquétipos, o homem carnal e o homem moral. É essa transição que vai se processando em nós. Dos nossos olhares, dos nossos anseios apenas voltados para a matéria, a transitoriedade, que vão aos poucos se projetando, se transportando para a espiritualidade, mesmo enquanto na matéria. Vamos deixando de enxergar tudo que há aqui como fins em si mesmos, para os enxergarmos como meios para as finalidades maiores da vida. Como diz Jesus no Evangelho, vamos deixando de buscar os tesouros na terra, onde a traça consome, a ferrugem consome, os ladrões podem nos roubar, e vamos nos projetando no céu, adquirindo, portanto, mais paz, mais segurança, mais estabilidade interior. É essa transição pela qual vamos passando, na medida em que vamos nos instruindo. É o que está dito também na questão 914 de Livro dos Espíritos. Quando conversa Kardec com os benfeitores sobre egoísmo, o maior de todos os nossos males, ele diz assim: mas o egoísmo parece realmente muito difícil de se vencer. Será que um dia chegaremos a conseguir? Algo nesse sentido. Então os Espíritos dizem assim: à medida que se instrui acerca das coisas espirituais, menos valor dá ao ser às coisas materiais. Não é que não dê valor algum, mas ajusta ao valor devido. Não como objetivos finais da nossa existência, mas como recursos, como meios para os objetivos definitivos. Então, na medida que novos horizontes se abrem para a alma a partir da instrução elevada, espiritual, novos anseios, novas buscas também começam a surgir e a despertar. E aos poucos vai ele vencendo o egoísmo, porque descolando-se do materialismo, dos interesses puramente transitórios e pessoais, vinculados à personalidade, vai ele passando a viver enquanto espírito imortal. Para além do ego, do eu transitório, buscando, despertando em si o eu divino, deixando aos poucos o egoísmo em benefício da caridade. Porque entre o materialismo e o egoísmo há um laço direto, como vemos na questão 917. Quanto mais, portanto, nos instruímos quanto às coisas e os valores espirituais, menos a ele nos aferramos.
diminui em nós a importância dada à personalidade e a tudo aquilo que a ornamenta transitoriamente. Passamos a valorizar as riquezas que realmente fazem parte ou nos enriquecem na eternidade. Então é esse o processo interno da instrução. E qual um dos principais recursos, portanto, dessa instrução, de recebermos esse investimento do alto, que nos enriquece, que traz para nós todas as conquistas, digamos assim, desses vanguardeiros do progresso, nos impelindo ao alto também? Emmanuel vai dizer justamente naquele capítulo que utilizávamos, capítulo 4 do livro Pensamento e Vida, Instrução. Quando ele vai falar desse recurso precioso, desse amigo dileto, desse amigo querido de todos nós, muitas vezes não valorizado como deveria. Vai ele nos falar sobre o livro. E a definição que Emmanuel vai trazer do livro é das mais belas. Ele vai dizer assim: o livro é um vigoroso imã de força atrativa, de onde nascem ou que plasma as concepções e as emoções, de onde nascem os grandes movimentos da humanidade. Ou seja, os livros, claro, nobres, edificantes, são onde se acumulam ali todas as conquistas, os desenvolvimentos mais elevados da humanidade no âmbito do saber. E é graças a eles, passados de geração em geração, por aqueles que os acolhem, que incorporam aqueles conhecimentos dos vanguardeiros do progresso que nos antecederam, que vamos gradativamente conseguindo enxergar mais longe e renovar a humanidade. Porque nos apoiamos em todos aqueles que nos antecederam, em todo o conhecimento já edificado, é que conseguimos ir um pouco mais além a cada geração. Como Newton diz, numa frase atribuída a ele, se eu enxerguei mais longe é porque estava sobre o ombro de gigantes. Se ele conseguiu enxergar mais além é porque se apoiava nos imensos trabalhos e esforços daqueles que o antecederam. É por isso que o livro nobre, o livro edificante, é aquele imã que plasma, que cria, que conecta os corações, essas nobres concepções e as emoções, de onde nascem os grandes movimentos renovadores da humanidade. Mas aí ele acrescenta, por esse dínamo de energia criadora, olha a expressão que ele usa, dínamo. Talvez alguns conheçam o que é o dínamo, outros não. Às vezes nas bicicletas antigas costumava-se ter o dínamo, que transformava o movimento em luz, a energia cinética. Então, por esse dínamo que recebe todo esse movimento do intelecto ao longo dos séculos e converte isso em luz, então, por esse dínamo de energias criadoras, se processam no mundo imensos, indescritíveis processos de telementação. O que é telementação? Conexão à distância, Wi-Fi, mente a mente. Porque ele vai dizer assim, há imensas distâncias no espaço e no tempo, pelo livro, nos conectamos às mentes dos grandes pensadores e transformadores da humanidade que nos antecederam. Sócrates se reflete nas páginas que Platão escreveu sobre ele. Jesus se reflete nas páginas do Evangelho. Quando lemos, portanto, essas obras, nos conectamos, na verdade, com as mentes que participaram da sua elaboração, digamos assim, da sua concepção. E isso é o processo de telementação. No fundo, quando lemos um livro e realmente mergulhamos, nos conectamos à obra, estamos nos conectando ao seu autor, ou aquela personalidade que o inspirou. E dialogando diretamente, internamente com ele, incorporando as suas concepções,
aos poucos, entendendo melhor aonde queríamos chegar, alçando-nos a novos planos do pensamento, da criação, graças a esse processo de conexão. Por isso, Neio Lúcio vai dizer assim, um conceito que sempre me recordo: o hábito de estudar o Evangelho, refletindo nas suas lições, é um processo de imantação do nosso espírito ou da nossa mente às esferas superiores. Quanto mais eu crio esse hábito de estudar o Evangelho, o que eu estou fazendo no fundo é imantar, conectar de maneira cada vez mais profunda a minha mente às esferas superiores. De modo que em momentos desafiadores, em momentos difíceis, o acesso vai ser mais facilitado. A inspiração virá mais clara a me orientar na caminhada, na jornada, que caminhos escolher, que caminhos percorrer. Como proceder? Porque eu construí pelo hábito uma conexão profunda. Eu imantei a minha mente ao alto. Olha que nova visão do livro e do seu papel. É ele o grande conector de mentes. O livro nobre, então, o grande enriquecedor da alma no campo do conhecimento, que depois haverá de se converter no saber. Porque aqui há uma distinção importante a se fazer, que Emmanuel já fez lá atrás, como dissemos. O saber começa no conhecer. Portanto, não basta apenas ler. É preciso criar uma relação mais profunda com o livro que transcenda o simples ler. Para que eu possa extrair da leitura, efetivamente, o saber. Me recordo de Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser e do Destino da Dor, no capítulo 24, quando fala do pensamento, da disciplina do pensamento, ele vai dizer assim: em geral, lê-se muito, lê-se depressa, mas se reflete muito pouco. Hoje, cada vez mais, infelizmente, lê-se menos, que dirá refletir. Temos passado por imensos problemas, os educadores, os pedagogos têm se visto aí às voltas, com a imensa dificuldade que essas novas tecnologias, ainda não bem trabalhadas, ainda não no equilíbrio, têm gerado em muitos corações e em muitas mentes, sobretudo nas novas gerações, por exemplo, a imensa dificuldade de concentrar-se. Lê-se pouco, pequenos trechos, mas quando se trata de um texto, com profundidade, com imensas dificuldades. Então agora o problema é até mesmo ler, nem o ler-se muito está se conseguindo mais. Então é preciso voltar a investir no ler para chegarmos então ao refletir. Então Denis está falando, a posição do equilíbrio, é preciso ler, é fundamental. Mas também nem o outro excesso, porque às vezes nós lemos livros só para acumular, ou só para aumentar a lista dos já lidos. Já li. E o que você tirou desse? O que você lembra desse? Não lembramos nada. Então, em geral, lê-se muito, lê-se depressa, mas se reflete pouco. Algo que Rui Barbosa, talvez um dos maiores gênios que o Brasil já teve, também disse, certa vez, num discurso seu como paraninfo de uma turma de formandos, ele diz assim: vulgar o ler, raro o refletir. Vulgar é o ler, raro o refletir. Porque o saber não se trata da ciência alheia que se absorve, mas principalmente das ideias próprias, que se geram dos conhecimentos absorvidos pela transmutação, porque passam no espírito que os assimila. Olha o que ele disse, que profundo. O saber não está na ciência alheia que se absorve. Está principalmente nas ideias próprias que se geram dos conhecimentos absorvidos pela transmutação, porque passam no espírito que os assimila. Um sabedor
não é um armário de sabedoria armazenada, mas sim um transformador reflexivo de aquisições digeridas. É como se o conhecimento que nos chega através do livro fosse o pão. Mas só passa a se converter efetivamente em sabedoria quando digerido, porque acontece com o alimento. Ele chega até nós, o digerimos, então se incorpora ao nosso corpo. Assim, o alimento espiritual chega até nós pela reflexão, pela meditação, pela análise, nessa relação profunda com o livro, ele vai aos poucos sendo digerido e se incorporando ao nosso ser. É a digestão espiritual. Então é essa relação profunda com o livro que Leon Denis, que Rui Barbosa estão nos convidando a ter. Passando do âmbito apenas do conhecer para efetivamente o saber. Pela transmutação, pela transformação reflexiva disso que nos chega, incorporando isso, de fato, ao nosso ser. É isso que precisamos, por exemplo, no âmbito da evolução espiritual, no que diz respeito às leis divinas. Me recordo da questão 619 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: Deus deu a todos os meios de conhecerem a sua lei? E a resposta dos Espíritos é das mais interessantes. Eles dizem assim: todas podem conhecê-las, mas nem todas as compreendem. Os que melhor as compreendem são os homens de bem e os que se decidem a investigá-las. Mas todos um dia as compreenderão, porque o progresso é uma lei. Mas então, novamente, eles estão fazendo aqui a distinção entre conhecer e compreender. Entre o conhecer e o saber. Porque a própria palavra compreender, na sua própria etimologia, já tem algo a nos dizer nesse sentido. Compreender é prender com. O que daquele conhecimento eu prendo comigo, eu trago comigo na forma de uma mudança efetiva. Isso é compreender. O que aquele conhecimento extraiu de mim, gerou em mim. Mais do que o que eu tirei daquele livro, o que aquele livro tem tirado de mim. Tem gerado, gestado em mim. É a diferença entre o conhecer e o compreender. E os que melhor compreendem, dizem os Espíritos, são os homens de bem, isto é, aqueles que buscam a vivência no amor, que abrem as suas capacidades perceptivas, que desenvolvem outros sentidos de percepção. Leon Denis vai falar muito disso, por exemplo, no livro O Problema do Ser e do Destino da Dor, novamente. No capítulo 21, ele fala da consciência e do sentido íntimo, em que ele fala do desenvolvimento, digamos, desse novo sentido nosso, a intuição, as faculdades intuitivas, que nos ajudam a aprender, a compreender coisas que a nossa simples razão ainda não consegue alcançar. Então, os homens de bem ampliam as suas capacidades perceptivas. Conseguem extrair de um livro, do Evangelho, por exemplo, algo que aqueles que simplesmente raciocinam estão ainda muito distantes de conceber. No capítulo 1 do livro Os Mensageiros, é justamente isso o que Narcisa fala a André Luiz. Ela fala assim para ele: André, enquanto o homem se prende apenas ou se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho não parece para ele senão um repositório de ensinamentos comuns. Ele lê aquilo tudo, acha às vezes alguma coisa um pouquinho interessante, mas acha muito banais aquelas histórias, aquelas parábolas. Mas, quando se lhe despertam sentimentos superiores, percebe que o Evangelho revela aspectos desconhecidos da sua inteligência. Na medida em que se esforça pelo desenvolvimento de si mesmo como instrumento do Pai. Então ela conclui assim: quando crescemos para o Evangelho, as suas lições também crescem para nós. Então, quanto mais a gente se dedica a viver aquilo que lá está, mais as lições parecem grandes, grandiosas, profundas. Alcançamos aspectos que antes não enxergávamos. É o homem de bem. E os que se decidem a investigá-los. Aqueles que realmente mergulham nesse processo de mais do que simplesmente ler, investigar, analisar, refletir, meditar.
Isso é o livro. Esse instrumento primordial do instruí-vos. Me recordo de uma frase, uma definição acerca do livro, do grande e inspirado escritor português, que foi chamado por Fernando Pessoa de um imperador da língua portuguesa, Padre Antônio Vieira. Seus textos são fantásticos, inspiradíssimos. Então, em determinado momento, ele vai dizer assim, definindo o livro. O livro é um mudo que fala, um surdo que responde, um cego que guia e um morto que vive. É esse livro, essa interação com o livro que buscamos. Desse mudo que nos fala no silêncio do Espírito, no silêncio da inspiração, da reflexão, nos conectando com as mentalidades superiores. O Emmanuel tem uma mensagem no livro Intervalos, capítulo 18, chamado Lê e Medita. E ele diz assim, lê e medita. No silêncio do Espírito, os pensamentos do céu iluminam os pensamentos da terra. E vozes benevolentes e sábias nos falam aos ouvidos pelo verbo inarticulado da inspiração. Então, quem busca o livro nessa profundidade de relação, ouve essa voz do mudo que fala. Ouve as respostas do surdo que responde. Acha ou encontra a condução desse cego que guia e sente essa vida nova que se faz em nossa vida a partir desse morto que vive. Isso é o livro em seu sentido mais profundo. André Luiz terá uma orientação muito similar, muito parecida, no livro A Verdade Responde, capítulo 14, numa mensagem intitulada O Livro, em que ele vai dizer assim, ajudando-nos a pensar melhor, a compreender melhor a imensa riqueza que está aí. Que em termos de recursos materiais quase nada nos custam, mas que em termos de valores e riquezas espirituais não conseguimos medir. Livros de um Emmanuel, que às vezes não custam absolutamente nada, quase nada, e que nos dão tanto. De um André Luiz, de uma Ivone Pereira, de uma Joana de Anjos, de uma Amélia Rodrigues, de um Humberto Campos, de um Leon Denis, de Kardec, essencialmente. Dos clássicos, que tantas vezes desconhecemos e que são mananciais inesgotáveis. Por isso, André Luiz diz assim, o livro com Jesus é sempre, então veja, o livro com Jesus, isto é, o livro que alimenta o bem, que impulsiona para a luz e para o progredir. Porque existirão outros livros que, na verdade, são algemas, ao invés de chaves libertadoras. É preciso aprender a discernir. Então, o livro com Jesus é sempre, na vida, o mestre silencioso. Na fé, o templo da alma. Então, quantas vezes, diante da provação, não foram os livros aquele tempo em que podemos adentrar e nos conectar com a espiritualidade superior? Diante das provas mais difíceis em que as lágrimas nos visitavam os olhos, num Paulo Estevão podemos encontrar a força para seguir. Então, na fé é o templo da alma. Na luta, o observador sereno. Na dificuldade, o amigo vigilante. No caminho, o companheiro sábio. Na dor, a fonte de reconforto. Na dúvida, a luz do conhecimento. Na jornada, a árvore benfeitora. Na construção espiritual, o tijolo incorruptível. Na enfermidade, o remédio oportuno. No lar, o bom conselheiro. No trabalho, a coragem constante. Na terra do espírito, a semente da santidade. Na imaginação, o incentivo fertilizante.
Na aflição, o bálsamo salutar. Quantas vezes, nos momentos de maior aflição, feita uma prece, não recorríamos a uma leitura aleatória. Então podíamos encontrar justamente a mensagem de alento de que precisávamos. Na alegria, o impulso de auxiliar a todos, ou seja, de não nos deixarmos apenas estagnar. Na fartura, o controle benéfico. Na escassez, a graça celestial. O livro cristão é alimento da vida eterna e espalhá-lo é servir com Jesus. Esse é esse vigoroso imã, recurso primordial do instruí-vos. Então isso necessariamente nos traz um novo olhar para os investimentos que fazemos através da leitura. Porque ler, e mais do que isso, transformar esse ler em saber, é investir em nós mesmos, é patrocinar a nossa própria libertação. Porque já disse-nos Jesus, na sua maravilhosa síntese, conhecereis a verdade e ela, a verdade, vos libertará. Sendo o livro, sendo a instrução, a luz que nos chega, que nos visita, aclarando o nosso mundo interior, primeiro ajuda-nos a conhecer a verdade sobre nós mesmos. O que eu realmente sou. Por isso, muitas vezes, a instrução incomoda. Por isso, nos tira do paraíso o conhecimento. Porque nos traz o incômodo daquilo que precisamos mudar em nós, do que agora vemos que temos e que precisamos mudar. As imperfeições, as limitações. E que deveremos, recebendo essa luz, nos esforçar ao máximo agora para levar, a refletir ao mundo na forma da luz que possamos realmente irradiar. Porque quando o conhecimento se faz estacionar em nós, ao invés de nos ajudar, cria muitas vezes esse incômodo, o sofrimento. Por isso Jesus já nos alertava, cuidado para que a luz que há em ti não seja treva. Isto é, cuidado para que a luz que recebemos através da instrução não fique em nós estagnada, convertendo-se em fonte de dor e sofrimento pela indisposição em acompanhar, em trilhar o caminho que essa luz nos abriu. Então, primeiramente, ajuda-nos a instrução, a iluminação pelo conhecimento, a conhecer a verdade sobre nós mesmos. E só conhecendo essa verdade sobre nós mesmos, o que precisamos mudar, podemos efetivamente mudar. Em busca da verdade, que é o referencial, a lei divina. Então, iluminando-nos interiormente, ajuda-nos a ver onde estamos e aonde queremos chegar, ou precisamos chegar, a lei divina. A verdade sobre nós, que deve se encaminhar para a verdade divina, a verdade da lei, fonte única da felicidade para o espírito imortal. Enquanto distantes estivermos dessa lei, teremos ainda as aflições, a infelicidade, as desilusões. Quanto mais nos encaminharmos, nos harmonizarmos a essa verdade eterna e imutável, as leis do Criador, mais felizes seremos. Portanto, conhecer e em busca do saber é patrocinar a libertação de nós mesmos. E é isso que Emmanuel vai dizer no prefácio do livro Estude Viva. Um livro aí de parceria, ele e André Luiz, em que no último parágrafo da sua mensagem, cada um traz uma mensagem de introdução. No último parágrafo da sua mensagem, Emmanuel vai dizer assim: efetivamente, não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. Então, são as duas algemas principais que nos prendem. Uma, a do egoísmo, que será suplantada, que será vencida pela caridade, pelo amor. A outra, a da ignorância, que será suplantada pela sabedoria. E forçoso será observar que o conhecimento é um tipo de aquisição que exige de nós caridade para conosco. Por quê? Se é possível sanar as deficiências do corpo pelas doações da beneficência,
como seja um alimento ao faminto e o remédio ao doente, a luz do Espírito não se transmite nem por imposição, nem por osmose. Então, se outros poderão nos auxiliar a sanar aí as limitações do corpo, as necessidades do corpo, através do remédio, do alimento, no âmbito do Espírito, não há osmose que nos salve. Não adianta ficar apenas próximo àquele que sabe, esperando por um processo milagroso, conquistar o que ele já conquistou. É preciso, aproveitando a luz desses que caminham conosco, acender a nossa própria jornada para o caminho. É o que Emmanuel vai falar na última mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida. Quando nos incentiva a acendermos os nossos archotes, a nossa tocha para a jornada. Porque aqueles que estão ao nosso lado, as grandes almas, aqueles que avançaram mais do que nós, que trazem os seus archotes, as suas tochas, e nos iluminam os caminhos, poderão ser, mais cedo ou mais tarde, chamados a outros planos da vida, a outros caminhos. E se não aproveitarmos a luz momentânea que nos projetam para acender a nossa própria, quando partirem, com que caminharemos? Com que luz nos guiaremos, se não tivermos acendido a nossa própria? Então os espíritos, ou melhor, os apóstolos, os discípulos, por muito tempo caminharam ao lado da maior luz que já pisou no mundo. Mas chegou o momento em que foram convidados a acender a própria luz. Quando essa luz lhes foi tirada da presença física, ficaram perdidos. Mas eis então que Jesus novamente os convida a serenar e agora sim, não mais contar apenas com a presença física do Mestre ao seu lado, mas sim com a presença espiritual dele dentro de cada um deles. Foi o que um Pedro percebeu. Julgava-se muito forte, muito capaz, enquanto Jesus esteve com ele. No momento em que Jesus se afasta, fraqueja. Ali percebeu Pedro, diante das negações, que não bastava ter o Mestre ao seu lado, era preciso tê-lo por dentro, na forma das lições que ele deixava. Assim é o que Emmanuel está dizendo. Nem por osmose, nem por um processo milagroso, por imposição. O Espírito é que precisa se movimentar. E é nesse sentido que é uma espécie de caridade de nós para conosco mesmos. Porque, efetivamente, o que é amar a nós mesmos? Se não investir em nossa iluminação, em nossa libertação, em nossa ascensão espiritual. Porque aprendemos com o Espiritismo que a felicidade legítima, duradoura e perene da alma se relaciona apenas com o aperfeiçoamento que já conseguimos conquistar. Amar-se, portanto, não é simplesmente fazer o que se quer, atender a todos os nossos caprichos, desejos e vontades. Amar-se é, sobretudo, avançar na senda do progresso em busca da felicidade verdadeira. Isso não o faremos sem nos educarmos, sem nos instruirmos e sem servirmos. Por isso, ler, meditar, para nos instruirmos em busca da sabedoria, é ter para conosco amor próprio, no mais legítimo e nobre sentido dessa expressão. Caridade para conosco. E então ele conclui: quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Eis o ensinamento que o Mestre nos legou como um dos pilares centrais da nossa jornada em busca da comunhão com o Criador. Nesse ambiente em que somos convidados a isso, em que estamos cercados por tesouros imensos, indescritíveis, que possamos realmente despertar para esse investimento dos mais preciosos em nossa vida. O que serão esses alguns recursos que investimos nesses imensos tesouros do Espírito?
Que saibamos, portanto, aproveitar esse investimento do alto que nos foi depositado em mãos. A nós, espíritas, com tamanho arcabouço, com tamanhos recursos para a nossa iluminação. Um dia, talvez, poderemos medir, aquilatar. O que vale essa obra que aqui no Brasil detemos, a obra de um Chico Xavier, com todos os espíritos que por ele escreveram, a obra de um Divaldo Franco, de uma Ivone Pereira. O que pode medir ou mensurar esse tesouro em valores humanos? Creio, estamos ainda muito distantes de poder imaginar o que temos aí. Mas lembrando, na vida, na criação, conhecimento anda sempre ao lado ou conectado à responsabilidade, ao convite, à realização. Investamos, portanto, no instruí-vos e busquemos esse recurso ou esse contato com a vida que vem nos valorizar, a fim de que possamos cada vez mais realizar com Jesus na construção de um novo eu e de um novo amanhã para nós e para os que nos cercam. Eis a orientação que nos está proposta, todas as ferramentas aí estão. Cabe a cada um de nós agora utilizá-las. Que Jesus nos inspire a todos, muita luz e muita paz.